A ideia dessa aula é comparar o Quicksort e o Merge Sort, mas mais do que isso, fazer um estudo ao redor das complexidades desses métodos. E de forma que a gente consiga estudar também algumas estratégias diferentes para a escolha, por exemplo, do pivô do Quicksort. Nós vimos que o Quicksort ele pode ter um melhor caso, que é muito similar ao caso do Merge Sort, enquanto o pior caso do Quicksort se aproxima do Insertion Sort ou do Bubble Sort. Então a gente quer evitar o pior caso e ir próximo do melhor caso, e nós vamos estudar esses cenários e os cenários patológicos de cada um deles. Eu coloquei aqui a notação θ do Merge Sort porque ele é de uma maneira consistente, ele funciona de maneira n log n, né, na base 2 aqui. Isso significa que ele vai sempre particionar o vetor, ou dividir o vetor no meio, em cada chamada, de maneira que eu não tenho muitas surpresas, né? Essa é mais ou menos sempre a forma como ele funciona. Bom, eu tinha começado aqui a mostrar para vocês um primeiro código que vai fazer o teste e a comparação entre os dois métodos, e um arquivo que eu estou organizando agora todas as funções que a gente está implementando aqui dentro desse arquivo, né? Então eu vou chamar, para poder utilizar essas funções dentro do teste quick, eu vou chamar rapidinho aqui um busca e ordenação.h, e eu vou copiar para cá só aquilo que é mais interessante em termos de funções que a gente pode querer utilizar. Então, gera vetor ordenado, não vou fazer busca, vou fazer aqui o merge sort e o quick. Beleza. Então aqui são os métodos. Vou tirar o... E aí vocês sabem, né, que a gente consegue então, utilizando as assinaturas das funções, a gente gera um arquivo .h, e então esse arquivo .h a gente utiliza ele aqui no .c, e aí eu consigo fazer a inclusão agora, né, do arquivo .h aqui no test quick. Então essa é a vantagem de separar os arquivos, né, em .c e em .h. Eu poderia ter incluído mais funções aqui, mas para a gente não perder muito tempo, eu vou incluir só essas que são as que nós vamos utilizar mais rapidamente. Então eu vou incluir aqui o arquivo busca ordenação.h, que vai me dar acesso a gera vetor ordenado, merge sort e quick sort. Bom, quem lembra aí qual é o pior caso do quick sort? Ou em que cenário que o quick sort vai muito mal? Bom, ele vai muito mal no cenário em que eu tenho um vetor ordenado, né? Então, eu vou criar aqui um vetor com gera vetor ordenado. E aí, o que eu preciso? Tamanho, mínimo e máximo. Então, o n vai ser o tamanho, mínimo vai ser 1 e o máximo vai ser, sei lá, n vai ser n. É o mesmo tamanho do vetor. Então, eu tenho esse cenário. Até eu vou colocar diferente. Então, n1 e n dividido por 2. Vou converter aqui para inteiro. N dividido por 2. Assim eu tenho uma certa repetição. Eu posso ter repetição entre elementos. Então, beleza. Então, vamos gerar aqui o vetor ordenado, passar para o quick... caramba. Toda hora aperto o U. Dura que o Ctrl R, ele... que é o que seria o undo, ele para a gravação no software que eu estou usando. Então, são duas teclas de atalho conflitantes.
Então o vetor começa na posição 0 e termina na posição 0 menos 1, n menos 1. Vetor começa na posição 0 e termina na posição n menos 1. Aqui eu tenho que gerar de novo, né, o vetor. Então eu gero ele uma vez e gero de novo, não vou contar isso como sendo tempo. E esse gera vetor ordenado, ele aloca dinamicamente. Então eu vou dar um free nesse cara aqui, antes de substituir. Além disso, eu vou utilizar o srand e aqui eu vou incluir time.h vou tirar um srand de 1 antes da ordenação, para garantir que os dois vetores vão ser gerados na mesma ordem, né, na mesma forma. Então esse é o experimento. Gera um vetor, passa para o quicksort. Gera um vetor, passa para o merge sort e verifica o tempo de execução dos dois. Beleza? Então vamos lá. Ó. Tem aqui o arquivo... vamos compilar meio que na mão mesmo. Test quick, busca ordenação, .h menos -o, test quick. Ou test quick versus merge. Eu errei aqui alguma coisa, tem um ponto e vírgula faltando. E tá, pera lá. Tem várias coisas faltando. Então agora eu preciso... eu tinha feito uma função que retorna fail e tal. Acabei... Vamos lá. IO define e stdlib. Então, dessa forma eu nem precisaria usar depois carregar de novo, né, no testquick.c. Vamos resolver isso aqui multiplicando por 3 aqui, por 4, sem entender. Beleza. Então aí funcionou. Ele está dando aí os valores até 16. Vamos ver Nossa, obrigado, cara que desligou o alarme aqui. Então dá pra ver, né? Olha como que com um valor pequeno, né? Com 10 aqui, o quicksort ele consegue ser ligeiramente mais rápido do que o merge. Com 100 elementos, aí o merge sort aqui começa a ficar um pouco mais rápido. Com 1000, olha só como é que começa a degradar, né? Então o quick já está apertando aqui, já não está dando conta da mesma qualidade de processamento do que o merge sort. Se eu colocar 100.000, né, a gente já viu com 100.000, por exemplo, o insertion sort, que demora bastante para rodar, e é mais ou menos o que vai acontecer aqui com o quick. Deixa eu ter um número muito alto aqui, 3, deixa eu fazer com 3. E deixa eu também fazer lá no... Aqui, ó. Então olha a diferença brutal, né? Então quando a gente olha para o... não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí. Então, quando a gente olha para a diferença aqui entre o merge sort e o quick sort, se eu não considerar muito bem aqui a estratégia de escolha do pivô, eu posso cair nesse pior caso. Eu não quero fazer isso. Eu não quero cair no pior caso. O quick já não está tão quick assim, justamente. Então agora vamos tentar melhorar, né? A forma de a gente melhorar o quicksort, bom, aqui é um vetor ordenado, né? Que a gente está meio que apelando com ele aqui, colocando o pior dos piores casos para ele. Mas mesmo que o vetor esteja quase ordenado, ele também pode gerar esse tipo de problema patológico. E eu não gostaria que isso ocorresse. Eu gostaria que ele fosse um pouco mais eficiente de uma forma geral. Então como é que a gente pode fazer isso? Mudando a estratégia de escolha do pivô. Isso a gente vai fazer aqui, eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Ao invés de eu criar um quicksort específico com cada estratégia de escolha do pivô,
eu vou definir isso por meio de uma função que eu passo para o Quicksort. Então, deixei até implementado aqui. Eu vou utilizar como parâmetro uma função que vai utilizar, que vai definir por meio de uma função a estratégia de escolha do pivô. Então, como é que eu passo isso? Eu passo isso utilizando uma passagem de parâmetros de função por parâmetro. Essa função ela tem que retornar um inteiro, que vai ser a posição do pivô. E eu vou chamar ela de EEP, que é a estratégia de escolha do pivô. E então ela tem esse formato. Então o que eu passo aqui para o vetor é uma função. Então, ao invés de selecionar o pivô como sendo o início, o P vai ser dado como sendo a estratégia de escolha do pivô do início até o fim. Então eu passo para a função qual é o intervalo que o pivô pode estar e a função retorna para mim o pivô. Uma estratégia poderia simplesmente retornar o próprio início. É uma estratégia possível. Mas, para que aquele nosso algoritmo funcione, não sei se vocês vão lembrar disso, mas a gente tinha um cenário que eu precisava ter a seguinte situação, né? Eu tenho aqui eu tinha o vetor, estou escrito errado, então eu tinha aqui o vetor, e aí eu utilizava, tem os números aqui dentro, e era fácil escolher aqui o primeiro elemento como sendo o pivô, porque ele já estava aqui em primeiro lugar, eu já considero que ele está em primeiro, e eu começo aquele valor i, procurando aqui na lista 1 e o j aqui no final, né, eu começo desse jeito. Então é conveniente que o pivô esteja na primeira posição, esteja mesmo aqui na primeira posição, porque faz com que o algoritmo de partição funcione. Então o que eu vou fazer, né? Se o pivô não estiver na primeira posição, eu vou colocar ele nessa primeira posição. Essa vai ser a ideia. Então eu vou, independente da estratégia de escolha, seja onde ele estiver, eu coloco ele na posição 0 e coloco o que estiver no 0 nessa posição. Então essa vai ser a nossa estratégia aqui. Então eu vou utilizar, seja lá o que for aqui que retornou pela função, e então eu vou trocar pivô com a primeira posição. Então eu vou criar aqui a variável temp, colocar o pivô ali dentro. O que tiver nessa posição vai para a posição inicial, e o que tiver na posição inicial pega o temp. E qual é a posição do pivô? Início. Então o que eu fiz? Né? Escolhi onde estava o pivô, troquei o pivô com o início e agora o pivô passa a ser o início de novo. Por quê? Porque eu não preciso mudar nada do nosso algoritmo aqui para baixo. Vale tudo como estava valendo. Deixa eu já tirar esse int aqui, que senão vai dar redefinição de variável. Acho que esse aqui também, né? Então eu não preciso declarar tudo de novo. Beleza. Tranquilo isso aqui, pessoal? Então, eu vou ter uma função então, que vai escolher para mim como que vai ser essa estratégia qual vai ser o pivô. Vamos compilar aqui para ver se vai funcionar. Vocês vão ver que não vai, né? Porque agora o Quicksort precisa de passar aqui a função. E além disso, isso aqui não está na assinatura da função. Então ela vai ser um int asterisco eep. Então é isso aqui. Na verdade não é int asterisco, né? Ele retorna um int. Então eu passo, o que eu estou dizendo eu quero uma função aqui, referência de uma função que retorne um inteiro. Então agora vamos lá, compilar de novo. E agora só falta, né, eu acertar no Quicksort. Então ele vai me dizer que tem poucos argumentos para a função. Então está aqui a versão, né, do Quicksort na linha 120, na linha 21. Então tá aqui, desculpa, aqui. Então agora eu vou alterar o Quicksort de maneira a passar essa função. Então que função é essa, né? Vamos dizer assim, o pivô início. Como é que eu passo
né? Como é que eu consigo efetivamente implementar essa função. Então, se eu quero uma função que dá como pivô o início do vetor, eu crio uma função aqui em cima, int pivô início, com o mesmo nome. A regra é que essa função ela tem que retornar um inteiro. Então, eu ponho aqui um int. Ela recebe o valor inicial e o valor final, e ela simplesmente retorna o início. Então, essa é a estratégia. Se a gente fizer desse jeito, vai ficar igual já estava antes. Então, agora funciona. Deixa eu ver aqui que eu tenho uma outra chamada na busca de ordenação 269. Ah, sim. A própria chamada recursiva. Então aqui é EP de novo. Está passando o próprio. Agora beleza. Então aqui quando eu chamo recursivamente, né, eu passo a função de estratégia de escolha do pivô de novo para a própria função. Então, desse jeito que está aqui, a gente fica igual, né? Vai ser exatamente a mesma coisa. Então, se eu testar aqui com 10.000, né, o Quicksort ainda não está legal. Vamos ver agora que tipo de estratégia que a gente pode escolher. Quem poderia me dar uma outra estratégia? Para utilizar. Eu posso utilizar uma estratégia que pega o pivô como sendo o meio do vetor. Então essa já é uma... Opa, voltei aqui sem querer pro... Essa é uma outra estratégia válida, né? O pivô central. Vai pegar aqui o meio. Como que seria? A gente retorna a conversão para inteiro do I mais F da média dos dois, né? Dividido por 2. Então retorna posição central. Essa é uma opção. Isso também não garante que a estratégia é perfeita, porque se eu tiver um caso, né, um cenário em que o vetor está ordenado, então a gente pode até comentar aqui, né? Então o caso patológico dessa versão é ordenado. Aqui, esse aqui também tem caso patológico. É ordenado até o centro e depois ordenado de forma invertida. Então, por exemplo, se eu tiver um cenário assim, 0, 1, 5, 6, aí depois 9, aí volta 4, 2, 1, 0. Então, se eu tiver esse cenário, eu escolher o 9 como sendo o pivô, repare que o 9 aqui não vai particionar, a partição vai ser de forma que eu tenho 9 de um lado e todos os outros do outro. Outro caso patológico seria invertido, né? Então tenho 9, 7, 4, 3, 1. E depois 2, 5, 8, 9. Então aqui se eu escolho 1 como sendo o pivô, eu caio no mesmo caso patológico do ordenado. Então o pivô central também tem um caso patológico. E vamos definir um outro cenário, que seria um pivô aleatório. Então, eu escolho aleatoriamente uma posição qualquer entre o I e o F. Então, para isso eu vou retornar um rand feito entre F menos I mais I. Então, essa vai ser a estratégia. Então, vou pegar, sortear um número aleatório de F de 0 até F menos I menos 1 e vou somar I. Então, essa é a forma de fazer aqui aleatória. Tudo bem aí? Vamos ver aqui, ó. Posso calcular a mediana, é uma boa. O problema da mediana, Henrique, é que você precisa de acesso aos valores do vetor. Então, aí para calcular a mediana, geralmente a gente ordena o vetor. Então, a mediana é uma medida de centralidade que depende de ordem.
Então, aí não vale a pena, tá? Mas a mediana seria perfeita. Agora, eu vou te dar uma outra opção para a mediana, que a mediana é muito boa mesmo, é uma boa ideia, mas ela só demora muito para calcular. Então, a gente pega aqui o pivô aleatório. E o caso patológico do pivô aleatório é desconhecido, mas ele existe, porque eu posso, sem querer, pegar exatamente aquele número que está mais para frente ou mais para trás do vetor. Então, também existe. Então, o caso patológico ocorre quando o pivô aleatório é um valor próximo do mínimo ou máximo naquele vetor. Mas se é um valor próximo do mínimo ou do máximo, ele é um caso patológico. Mas a ideia é que o aleatório aconteça da seguinte forma. Pode ser que em uma vez que eu chamo o quicksort, ele escolha um valor muito ruim, aleatoriamente muito ruim. Mas na próxima ele não vai escolher. Então a ideia é que na média ele vá bem. Tá? Vamos testar aqui. Ó. Eu não fiz a alteração, né? Então a gente tem os três, ó, início, central e aleatório. Se eu mudar para o central, vamos ver aqui qual que fica o cenário. Olha que maravilha, né? Então já mudando para o central. Mas aqui também a gente está roubando para o quick, né? Porque o pivô central para o caso ordenado é o melhor pivô. Então o que a gente vai fazer? Vamos tirar esse negócio de vetor ordenado, vamos gerar um vetor normal mesmo. Vou gerar um vetor normal. Sem esse negócio de... E agora vamos testar. E aí pode ser que o quicksort caiu naquele problema, aquele bug que está no meu código, que eu confesso que não antevi. Eu acho que ele tem algum menor ou igual ali que ele está pegando e ele não vai para frente. Vou pegar aqui um... pessoal. Ué. Não, mas é a mesma coisa. Aqui antes eu estava trocando com o J e atualizava o pivô. Pivô do início e tal. É para ser a mesma coisa. E início. E tava. A única coisa que tá diferente aqui, início maior igual a fim. Não tô olhando o chat. Pera lá, vamos ver se alguém tem alguma ideia aí. Agora foi. Bom, não sei se vocês já viram aquele meme Trying Stuff Until It Works. Aparentemente funciona. Muito bem, então funcionou aqui, né? Depois eu explico pra vocês aqui. Eu acho que foi essa questão do... acho que foi isso aqui, ó. Acho que é na hora que eu antes alterava eu alterava, porque isso aqui estava igual antes, né? Eu voltei o jeito que estava antes só. Era isso aqui, eu acho. Que eu primeiro jogava o P igual a posição, só que depois eu trocava ele de lugar, de forma que o pivô aqui ia para o I. Então eu acho que era esse o problema. Beleza, o que importa é que está funcionando. Bom, então dá para ver aqui, né, conforme a gente cresce o tamanho do merge, né, o tamanho do vetor, conforme eu aumento o tamanho do vetor, tem uma certa flutuação, mas o quick ele é um pouquinho mais rápido que o merge em geral, escolhendo o pivô central, tá? Um pivô como sendo o elemento do meio. Aqui tem uma certa variação, né? Claro, a gente tem que ter que rodar várias vezes sempre para garantir. Mas dá para ver como, em geral, aqui a gente tem um cenário muito parecido, né, entre os dois. Vamos trocar agora a estratégia de escolha do pivô para aleatório. Pode ser que o central esteja... Essa que é a questão, né? Cada vez que eu gero, ele pode dar um resultado ligeiramente diferente. Agora, a versão aleatória vai ser ainda pior, né? Porque cada vez é aleatório.
Então vamos ver. A gente rodar algumas vezes aqui. Então, como é aleatório, às vezes ele pega uns negócios bem bons. Tipo, olha aqui, ó. E às vezes não tão bom, né? Mas também tem a questão que eu estou rodando várias coisas ao mesmo tempo nesse computador, né? Então, mas dá pra ver que consistentemente aqui os dois funcionam muito parecidos. Com 300 mil exemplos. Com poucos exemplos, né, sei lá, 1000, a gente vai ter uma certa vantagem quase que sempre para o Quicksort. O que isso... Aqui a gente poderia dever isso. Assim, se eu tenho uma quantidade menor aqui de elementos, o Quicksort é sempre consistentemente inferior, mais rápido do que o Merge Sort. O que vocês acham que isso pode estar causando? Bom, se ninguém sabe aí, são duas coisas possíveis, né? Na verdade é uma coisa principal que vai estar demorando mais. Se os dois algoritmos, né, se eu garanto que os dois algoritmos têm, no melhor caso, então aqui a gente, ao escolher o algoritmo aleatório, a gente foge do pior caso do Quicksort. Então a gente fica aqui no melhor, que é o caso Big O de n log n. A única coisa é que essa base aqui a gente desconhece, né, do Quicksort, porque ele não particiona necessariamente o vetor na metade. Então uma base B qualquer, que a gente sabe que é base 2. Então a gente sabe que faz com que ele seja menor. Mas a gente, na verdade, a função mesmo, a função do Quick, a função de eficiência do Quicksort, ela está ligeiramente menor do que a função do Merge Sort, na prática mesmo. A que isso se deve? O Gabriel já falou, as várias operações de alocação e troca do Merge. Provavelmente é isso. Porque além de simplesmente utilizar as complexidades, se a gente quiser um ajuste fino, a gente teria que olhar, por exemplo, quais são as constantes envolvidas nessas complexidades. E essas constantes elas vêm das funções de eficiência. Então o que a gente teria que fazer agora para garantir que eu tenho um bom resultado, né, para garantir que eu vou ter uma comparação justa, né, entre os dois métodos, seria efetivamente contar as operações em termos dos... contar as operações que cada um faz. Em geral, em algoritmos de ordenação, a gente utiliza as comparações e os acessos a vetor. Em geral, nesse acesso a vetor, o mais comum é contar trocas de elementos. Troca ou movimentação de elementos no vetor. Não só o acesso ao vetor. Então a gente teria essas duas constantes aqui, comparações e acesso a vetor, para poder verificar realmente qual que seria a diferença entre os dois. Uma outra diferença importante que a gente pode notar nos algoritmos, que pode ir para além simplesmente das operações de troca e de comparação, é que o Merge Sort utiliza um vetor auxiliar para copiar a intercalação. Esse vetor ele gasta memória proporcional ao tamanho do vetor. Então a gente tem um conceito que é um conceito de complexidade de memória. Então vou criar aqui Então a gente vai ter que a gente tem o Quicksort e o Merge. E quando a gente compara os dois em termos das suas complexidades, a gente vai ter um cenário aqui
relacionado ao tempo de execução e à memória. Em tempo de execução, a gente viu que o quick consegue ser n log n se uma boa estratégia de pivô for escolhida. E o merge, a gente sabe que é n log na base 2 de n. E em termos de memória, o merge gasta a memória proporcional a n a cada execução. Então, para cada vez que o vetor é chamado, ele armazena na memória n elementos para poder fazer a intercalação. Tá? Essa é a complexidade de memória dele. Enquanto que o quicksort, a gente diz que a complexidade de memória é O de 1. O que significa esse O de 1? Significa que ele usa sim memória auxiliar, mas a quantidade de memória que ele usa não é proporcional ao tamanho do vetor. Conforme o tamanho do vetor cresce, a quantidade de memória é constante, enquanto que o merge cresce essa quantidade de memória. Verificar se esse tempo aqui está relacionado à própria memória ou não é o que a gente vai ter que ver. A gente pode incluir aqui outros métodos para poder tentar analisar ou comparar outros métodos com O de 1 e ver algumas vantagens e casos particulares. Por exemplo, o insertion sort. Não coube aqui. Então, o insertion sort, desenho tudo torto. E depois a gente conserta. Assim. Na lousa é um pouquinho melhor, mais fácil. Na lousa, aqui a gente sabe que ele tem um big O de n ao quadrado, mas ele é limitado inferiormente por n. Então eu tenho um caso do insertion que é n, né? Então pelo menos n aqui. Enquanto que o merge sort, por exemplo, ele nunca vai ser n. A gente sempre tem um cenário, ele é θ, melhor dizendo que ele é θ de n log n. Então esse é o cenário do insertion sort. Então ele está entre n ao quadrado e n. Enquanto que o quick, e aí aqui não vai me faltar espaço. Vamos apagando aqui, depois eu ajeito. Então aqui a gente sabe enquanto o quick ele é big O, ele é, se a gente for considerar, né, um cenário mais geral para ele, na verdade a gente vai ver que ele roda pelo menos em n log n, mas ele tem sim um pior caso que pode ocorrer, que é n ao quadrado. Então essas seriam as comparações aqui que a gente tem dos métodos. Dá para ver que cada um, que a gente não tem nenhum perfeito, né? Então talvez essa seja a principal mensagem dessa aula. Não vai ter nenhum cenário, nenhum método que fala, pô, esse é o melhor método, né? E beleza, acabou, né? Tá resolvido o problema. Não, porque veja que o merge sort ele é extremamente consistente, mas ele usa memória e faz com que ele perca para o melhor caso do quicksort, muitas vezes. Mas o pior caso do quicksort é bem ruim, apesar de ele não usar memória. Já o insertion, o pior caso é ruim, mas o melhor caso é muito bom. É melhor que os outros dois. Então, se a gente tivesse colocado ali naquele nosso teste inicial de vetor ordenado o insertion, ele ia ganhar de lavada de todo mundo. Então, é um cenário que a gente tem que estudar com calma, cada uma das situações.